um caminhão de coisas que a gente vai ver ainda. Por exemplo, se eu quisesse pegar outras folhas e fazer outras pinturas, daria para eu cortar também aqui em outras partes iguais? São vários detalhes que aparecem em frações que a gente tem que calcular e entender, mas tudo surge primeiro daqui, tá bom? Tudo surge dessa identificação, que a parte de cima é o que tu tá pegando, a parte de baixo é o que tu tá repartindo. Em quantas partes foi repartido aquele inteiro, né? Então, se tu quisesse, por exemplo, analisar a parte que não foi pintada, 3/4, né? Continua tendo sido cortado em 4 partes, mas tu pegou 3 não pintadas. Beleza. Bem besta, né? Parece assim, mas chega na hora de fazer as contas, o pessoal não sabe. Né? Por exemplo, então, como é que tu me diria qual é a fração que representa as partes pintadas desse quadrado aqui na D? D? 5 por 5 quartos? Não. Foi Como repartido não? em 4 partes? Não, foi pintado em 4 partes. Não. Não? Ó, tu tem que primeiro verificar. De fato, foi pintado 5 partes aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tô falando da D, não da E. D de dado. Sim. 1, 2, 3, 4, 5. Mas em quantas partes foi repartido esse quadrado? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então é 5 nonos, certo? Entendi. 5 sobre 9. Beleza. Tá, e esse B aqui? Como é que tu representaria a fração de partezinhas pintadas? Isso até é ruim. Ah, tu tá no celular, né? Deve ficar ruim de ver. É. 7. Por isso que eu digo que é lá no computador, né? Desculpa. 7 décimos. 7 décimos, isso aí. Boa, pegou a ideia. Vamos lá. Ah, essa aqui. Não, essa aí deixa. Já ficou meio bobo. Beleza, parece que tu sabe chamar os nomes, né? Só se atém ao fato de que quando tu tem números maiores que 10, tu tem que chamar de avós, né? Tipo 1, 12 avós. Ou avós, sei lá como é que fala isso. 3, 20 avós. Avos. É, acho que é avos que fala. Avós. Avós, avós, sei lá. Avos. Anyway. E aqui, beleza. Fração como comparação de números naturais. Então, bem, é uma certa. De novo, uma interpretação matemática da parada, né? Então, veja, por exemplo, aqui vamos calcular as frações de balões vermelhos que nós temos. Então, como nós temos 7 balões e 3 deles são vermelhos, 3 sétimos. Ok? Na tua faculdade, provavelmente tu vai ter a matéria de estatística. Né? Sim. Cara, a estatística envolve muito essa interpretação de fração, sabe? Na hora que tu vai definir probabilidades. Então, por exemplo, se uma criança de olho fechado tentar pegar um balão, qual que é a probabilidade dela pegar um balão vermelho? É 3 de 7. Porque tem 3 balões de 7 balões. Tem 3 balões vermelhos dos 7 balões no total, né? Sacou? Então, essa questão aí de frações tem muito a ver. Até tá falando aqui de probabilidade. Olha só. Muito bem. Então, eu quero que tu faças aqui a 9. Dá uma pensadinha na 9 aí. É. Como é que resolve? Peraí, na equipe, há 3 meninos e meninas. Vai ficar 3/5 e 2/5? 3/5 de meninos, 2/5 de meninas. Isso mesmo. Show. Muito bem. Agora vamos para uma um pouquinho mais difícil. A 12. Se quiser trocar ideias com eu, mas se não quiser, só me dá a resposta mesmo. Não é nada demais aqui, né? Tem 6, não é? 6, é verdade. Se tu pensar num dado, tem 6 numerozinhos. Que Nossa, boa, né? muito de um dado. Qual a possibilidade de ser um 4? 6 quartos? 6 Sim. quartos. 6 quartos? Não. 4 sextos. Então existe 4 Não, 6, chances. 6. Oi? Uma. 6. Uma, exatamente. Só tem um número 4 ali, né? Então é 1/6, exatamente. A probabilidade de cair a face 4 é 1/6. Porque tem um número 4 só.
Isso aí. E a C, me diga a C. Números par. Tem 2, 4, 6, 3 sextos. 3/6, mais conhecido como uma metade, né? Um meio. Então dá pra dizer 3/6, dá pra dizer um meio, representa a mesma probabilidade, concorda comigo? Uhum. Tu tem metade de chance de que caia um número par e metade de que caia um número ímpar. Então nessa aí a gente já repara uma coisa muito interessante. Frações diferentes representam quantidades iguais, né? 3 Uhum. meios e 3/6 e um meio é a mesma coisa. Que nem eu te expliquei lá no negócio de pizza, né? Nas nossas primeiras aulas. Sim. Show. Qual é a probabilidade de sair uma face com um número de pontos maior do que 1? Ué. 5? 5 sextos. 5/6. Maior que 1 tem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Isso aí. 5/6. De boa, né? Muito Ah. bem. Mas vai por mim. Vai chegar Isso umas é de fração, boa. mas vai chegar umas fração desgraçada aí. Com Estamos só no certeza. começo. Fração como quociente de dois números. Bem, então, bem, na prática aqui eu estava dizendo assim, ó, uma fração é uma divisão. Então, se tu quiser, pode descrever a fração como divisão aí. Muito bem. Vamos conversar sobre essa 15 aqui. Observe as frações a seguir. Beleza. As frações deram respostinhas. Sei lá, 3/3 é a mesma coisa que 1. Se tu tem uma pizza, cortou em 3 pedaços, comeu 3, tu comeu a pizza inteira, né? Sim. Ou aqui, esse caso é mais interessante. 20/4, né? É tipo pizzas cortadas em 4 pedaços. A parte de baixo indica a quantidade de cortados. E foram comidos 20 desses pedaços. Então foram comidos 5 pizzas. Sim. A ideia é essa. Então a fração 20/4 significa 5. Porque 20 dividido por 4 é 5. Né? Então dá para pensar dessa forma também. Agora vamos pensar aqui. Com base nisso, tu consegues me responder a B e a C? Agora, com base nos exemplos acima, com a fração com o numerador 12, que representa o número 4. 12 que representa o número 4. É, o numerador é o número de cima, né? 12, 4. E não 4. Aí, eu não sou boa de conta, não. Mas é tabuada. Tabuada você sabe, né? Ah, sei. Sabe, com Ah, certeza. sei, mas não lembro direito, né? Você falar assim, 3 vezes 3, eu vou ficar 3, 6, 9. Então, vai Ó, por ser... exemplo, a fração com o numerador 20, que representa o número 5, é a fração 20/4. Porque Sim. 20/4 deu 5. Agora tu quer uma fração que em cima está o número 12. Qual número tem que estar embaixo para representar o número 4, então? 2? Não, né? Porque 12 dividido por 2 dá 2, é 6. por 2 É o dá 3, 6. né? Aí. 12 dividido por 3 dá 4, né? Ah, não sabia. Não, Tô todo mundo sabendo sabe que agora. 3 vezes 4 é 12, né, Milena? Não me vem com Não essa aí. lembro. Não me deixa maluco, pelo amor de Não Deus. lembro. Ah, não tem essa, não tem essa. Agora, ó, não vou te dar dica na B, não, tá? Tenta pensar o que a B te pede aqui para descrever a fração. 12 representando o número. É, mas é a mesma coisa? Não, denominador, cuidado com as Denominador é palavras. o de baixo. Isso, denominador é o de baixo, isso aí. A gente já vai ter o 12 embaixo, então, que tem o 12. Qual número tem que estar em cima para representar 4? Pera, tá boado. Pera. Bem, Vixe, se tu ainda tá pensando em tabuada, meu. significa que tu ainda não entendeu o que é uma fração. É, Porque, vamos lá, a parte de baixo não é a parte que foi cortado o teu inteiro? Foi cortado em sim. 12 partes. Então, se tu quer que a fração represente o número 4, tu vai querer 12 mais 12 mais 12 mais 12. Tu vai querer 12 vezes 4 para a parte de cima. Tu vai querer, então, na parte de cima, 48. Hum. Porque, para pensar aqui, olha só. 20/4. 20 não é 4 vezes 5? Sim. 15 não é 3 vezes 5? 35 não é 7 vezes 5? Então,
tem que pensar no que representa uma fração. A fração representa a quantidades que tu tá pegando pela quantidade que os inteiros foram cortados. Se tu quer 4 pizzas e as pizzas foram cortadas em 12 pedaços, pô, é só tu pensar. Se cada pizza tem 12 pedaços e eu quero 4 pizzas, 12 vezes 4, né? A parte de cima. Sacou a ideia? Pegou a ideia? Acho que sim. Então, beleza. Assim que funciona. Tem que fazer esses vínculos com a realidade. Senão fica só algébrico, tu não vai conseguir fazer as outras contas. Tente fazer a C e... tente fazer a C aqui. Dá pra ver bem, né? Uhum. C, são essas três. Essa e essa. Com essa mesma ideia que eu acabei de dizer aí. 18 dividido por 3, 6. Isso. 2, tem que achar embaixo. Acho que vai ser 7, cortei 6. 3 na próxima. 3 embaixo? Isso aí. É. Porque se as nossas pizzas estão cortadas em 3 pedaços, eu comi 2 pizzas inteiras, então uma pizza com 3, outra pizza com 3, tu comeu 6 pedaços, isso aí. Então é 3 embaixo. E a outra, 3 também. Não, 3 não. Cacete. Eu cortei em 6 e como 2. 12. Isso, 12. Muito bem. Beleza. Agora vamos fazer aqui umas outras paradinhas mais interessantes. Bem, ó, tem um negócio que se chama fração própria e imprópria. Não tem muita conversa. Fração própria é quando o número de cima é menor. Fração imprópria é quando ele é maior. Por exemplo, a fração 9/3 é imprópria, porque o número maior está em cima. A fração 2/8 é própria, porque o número menor está em cima. Uhum. Só isso. São nomes, tá? Não precisa disso para fazer conta. Blá, blá, blá. Números mistos. Se necessário também. Fração de um número. Que já começa a ficar válido. Né, ó. Por quê? Porque tu usa frações para descrever quantidades, né? Por exemplo, olha só esse problema aqui. Se Lúcia tem 12 ovos e vai usar 5/6 desses ovos, né? Quantos ovos ela vai usar? Então, ela está te perguntando o seguinte: quanto que são 5/6, ou seja, quanto é essa fração dos 12 ovos? Né? Quanto é 5/6 de 12 ovos? Então, tem um jeito bem rápido de fazer isso aqui. Tanto é que o próximo problema aqui está pedindo para fazer mentalmente, né? Que é basicamente tu pegar o 12 e multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. Isso é um jeito rápido de descobrir quanto que é uma fração de um número. Então, né, 12 vezes 5, 60, dividido por 6, 10. Então significa que 5/6 de 12 são 10 ovos. Sacou? 5/6 do número 12 é 10. Beleza? Beleza. É só multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. Então, sei lá, pode fazer essas aí para mim, quando tu ir chegando na resposta, vai me dizendo, tá? Cada uma delas. Vou anotar para não esquecer. Você que sabe. Tá ruim fazer pelo celular. Calcule. Então, eu vou pegar 40 vezes 3. Dividido por 8. Primeira 15. 12, 120 dividido por 8 dá 15? Uai. 120 É dividido. verdade. A calculadora aqui deu. Ah, meu Deus, não é para fazer com a calculadora. Não pode fazer com a calculadora. Não. Ó. Então eu vou perder 70 horas Não. aqui. Não. Pô, isso aí dá para fazer. Pensa detalhes assim, tipo, olha só. Multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo, mas dane-se a ordem. Por exemplo, 40 dividido por 8, tu conhece a tabuada? É 5. Então 5 vezes 3, 15. Aqui na B,
Um quinto de 100. Pô, é fazer 100 dividido por 5. Se 10 dividido por 5 é 2, 100 dividido por 5 é 20. Sabe? Tu tem que ter essas malandragens, sacou? Aqui É. na C, pode pensar dessa forma também. E assim vai, não pode usar calculadora. As crianças aqui estão fazendo mental, pô. Tu pode fazer Você também. acha que eu vou fazer mental? Eu vou ter que escrever aqui, ó, 90 vezes 3. Aí eu vou Não, colocar. não, 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 não. Não, é o que eu tô te Mas eu dizendo. não sei de cabeça, não. Eu não consigo fazer. Não, mas tu sabe que 90 dividido por 10 é 9, né? Ah, vai saber, né? Não, não. E daí 9 vezes 3, 27. Eu vou ter que estudar tabuada também, é? Definitivamente. Tem que saber, senão. Aí eu decorei isso o quê? Na quinta série, quarta série, sei lá. Você acha que eu lembro? Pois é, Nem mas aprendi. o engenheiro tem que saber a tabuada, né? Não, não tem que saber nada, não. Vou fazer biscoito. Tu tem uma fábrica de biscoito? Não, mas quem sabe? Meu marido tem Tua fábrica. família não tem? Não, meu marido tá montando uma de barrinha de proteína. Ah, que legal. Viu? Essas Fazer barrinha de barrinhas, proteína, não precisa fazer aquele que sabe tabuada. tu pode me pagar nisso aí, porque eu gosto dessas barrinhas aí, por causa da Aí, academia, né? amor. A fábrica vai ficar pronta em novembro? Hein, Rafael? Ah, acho que é em novembro. Aí eu mando pra você assim começar a fabricar, tá? Beleza, pô, vou gostar bastante. Acho uma Você pode me delícia pagar. Você pode me pagar pagar em em barrinha. Cada uma dessas barrinhas é 5 pila, tá louco? Muito 5 caro essas pila. Não, barrinhas. é mais cara. Essa daí é Égua. 10, 12. Meu Deus, cara, não tem como viver disso aí. Vou Muito mandar uma caro. caixa, vai dar o valor do. Mentira. Vai. Pior que dá mesmo. Bem, tu pegou a ideia, então faz isso Não peguei depois. ideia, não. Eu vou fazer na mão mesmo. Não, 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 não. Faz isso Mas eu acho que a mentalmente gente vai perder depois. muito tempo. Aí, tá, justamente, vamos pular isso aqui, mas, ó, tem que pegar essas malandragens, cara. Tipo, meu, divide primeiro, se for mais fácil. Sei lá, Ah, mas sei lá. uma hora vai. Vou conseguir. Tá, concordo com você, vai conseguir sim. Vamos pensar num problema prático. Mas tem que treinar. Esse 35 Ó, aí, pode usar o lápis se tu quiser, só não usa a calculadora, tá? tá bom, vou tentar. Ó, então, uai, eu não tava fazendo esse já? O, não, o 35, Ó, 35. 40 vezes 3. Vezes 3. 0, 3, 3, 6. 9, 12. 120 por 8. Quanto é que 120 dá? por 8. E aí, Quanto é contigo? que dá? Faz a divisão aí, pô. É... 8, 8. Nossa, eu vou fazer tipo. Vou 120 fazer por 8, mas como é que tu fez? Tu fez 6 vezes, 60 vezes 3 deu quanto? 60? É, porque não são 60 litros? Não, eu tô fazendo 32. Ah, eu tinha pedido pra ti é 35, vamos pular 32. Ai, é que tá no celular, caceta. Ah, é verdade. É. Ah. Bem, daí, né? Se eu Não, mas falei, tem um volta lá, motivo. Não, não, eu não, não. dei Vamos, zoom. vamos para coisas aplicáveis. Tá. Quero fazer coisas aplicadas aqui ao mundo real, né? Tipo, frações e medidas e coisas assim, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó, esse relógio, né? Um quinto de hora. Quanto é um quinto de hora? Pô, é tu pegar as horas e dividir em 5 partes iguais, né? Aí tu pega uma delas, tu vai ter um quinto. Então, se tu dividir os 60 minutos que uma hora tem em 5 partes iguais, tu vai ver que vai dar 12 minutos, né, para cada uma dessas partes. Por isso um quinto de hora é 12 minutos. Faz sentido o que eu acabei de falar? Sim. É isso aí. Por isso que um quarto de hora, por exemplo, é 15 minutos, né? Porque se tu dividir o relógio em 4 partes iguais, cada uma vai ter 15. A ideia é essa. Então, beleza. Com essas ideias bem básicas aqui, eu quero que tu me faça a B e a C aqui da 38. Então, eu vou pegar, eu pego os 60 minutos e divido ele pela quantidade de hora ali. De uma. É, quanto é um quarto de uma hora, em minutos? Buguei. Você eu acabei de te explicar, pessoa. Ah, mas tudo não foi. Tá, de novo então. O que é uma fração? É a parte de um inteiro. O inteiro, no nosso caso, aqui é uma hora inteira, beleza. A fração de hora, no caso, são minutos.
Sim. Como a gente está querendo saber aqui, nesse exemplinho, 1/5 de uma hora, hein? O que é 1/5 de uma hora? É você pegar a hora e dividir em 5 partes iguais. Uma hora são 60 minutos. Então, se a gente dividir 60 por 5, 5. vai dar 12. Então, 12 minutos. Vamos pensar no 3/4 de hora. Agora não é 1/4, é 3/4 aqui. É um pouquinho diferente do exercício. Bem, uma hora tem 60 minutos. Lembrando que fração, a parte de baixo, significa a quantidade de partes que tu vai dividir o teu inteiro. Então, vai dividir os seus 60 minutos em Por 4. 4. Cada uma dessas partes, então, vai ter 15. 15 mais 15 mais 15 mais 15, 60. Eu quero 3 dessas partes. Então, eu quero 15 mais 15 mais 15. 45 minutos. Por isso que 3/4 de hora são 45 minutos. Beleza? Em outras palavras, faz 60 dividido por 4 e multiplica por 3. Ou Aí é o faz contrário 3. aí. Não, Bom. não. Na ordem dos fatores não altera o produto. Tu multiplicar ou dividir primeiro não importa. A ordem que tu faz não importa. Se tu quer multiplicar e depois dividir, vai dar a mesma resposta que tu dividir e depois multiplicar. Não faz diferença. Tá. Beleza? Vamos Então, tentar. com tudo isso em mente, agora eu quero que tu faça só a. É. Quero que tu faça só a, B e a C, tá? Não precisa fazer a D, não. Primeiro é 15. 15, isso mesmo. Olha. É 30. 60? Segunda? B, 2/3 de hora, 60 segundos. Não estamos falando de Segunda. minutos. Estamos falando de minutos, né? 2/3 de hora. Então, 2/3 de hora. Pera, que eu fiz errado. Uhum. 40. 40, agora sim. Tu pega os 60 minutos, divide por 3, vai dar 20 minutos. E daí você multiplica por 2, fica 40. É isso aí. Agora a C. 4/5 de uma hora. 4/5 de uma hora é quase uma hora inteira, né? 48. 48, isso mesmo. Pelo aquele mesmo processo lá do 12 e tal. Então, aí a hora que já entrou um ali na frente, eu já não gostei. Mas ninguém usa esse negócio, por isso que eu não vou te mostrar como é que faz, não se preocupe. Beleza, eu acho que tu pegou a lógica da parada, por hora tá bom. Agora sim vem uma coisa que é extremamente necessária para conseguir fazer somas e subtrações. Perceba que a gente não fez nenhuma soma de fração ainda, nenhuma subtração. Sim. A gente está só entendendo o que é a fração por enquanto. Não teve conta mesmo, né? Não teve operações. Agora, o primeiro passo para poder fazer operações está aqui nesse assunto de frações equivalentes. Que é aquele velha história que eu te contei. Frações diferentes representam mesmas quantidades. Né? Por exemplo, a menininha aqui pegou o queijo, separou em 4 partes e pegou 2 dessas partes. Beleza. Se a menina separa em 8 e pega 4 dessas partes, tu vai ter a mesma quantidade de queijo. Só que está cortado em forma diferente, mas é a mesma quantidade. A primeira fração aqui que ela pegou é 2/4. A menina aqui pegou 4/8. Mas 2/4 e 4/8 representam a mesma quantidade de queijo. Então, são frações equivalentes, que representam as mesmas quantidades. Beleza? Sim. Com isso em mente, diga, tem alguma dúvida? Em mente. Tá com isso em mente. Eu não tenho mais nada em mente. Não. Fugiu tudo. Que é isso, meu. Tá pegando aí, não tem problema não. Vamos para a 42 aqui. Ele tá me perguntando se quais dessas frações são equivalentes, ou seja, qual é a mesma quantidade de grana, né, para pessoa. Então, tu tens que fazer as continhas aqui que tu acabou de fazer, né? 6. 6, muito bem. Pedro gastou R$6, isso aí. Agora tu verifica quanto que o Cláudio e a Laura gastou e vê se são iguais, quais são, quais não são, etc. Sim. Não, o quê? Pera. 35.
Um sexto de 30 Ah, não, é calma, 5. calma. 5. 5, isso aí. E a Laura ali, vê a Laura. Peraí. 30 por 15 dá 2. Não tem nem vergonha na minha cara em fazer essa conta. 4. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nem vergonha na minha cara. Quanto que é 15 dividido por 2? Bem, tu falou que a resposta da Laura ali é quantos reais? 4. Não, 4 tá não. errado. Diz por 2. Ah, que ódio. Cuidado, só falta um pouquinho de atenção e confiança. Você tem que confiar mais em si mesma, meu. Que às vezes a gente vai fazer as contas sem confiança, dá ruim mesmo. Mas você sabe fazer essas coisas aí. 6, é 6. Isso mesmo. Confiança, confiança. Beleza, vamos para a próxima aqui, ó. Então, se liga. A gente acabou de ver que é possível fazer continhas que, né? Bem, é possível que existam frações que são diferentes, mas representam as mesmas quantidades. Então, com certeza, existe uma conta que nos dá essas frações, né? Que nos mostram essas frações. Qual é a conta? A conta é bem fácil. É só tu multiplicar em cima e embaixo o mesmo número. Ou dividir em cima e embaixo o mesmo número. Por exemplo, no caso do queijo lá, a menina fez 2/4, a gente verificou que é igual a 4/8, mas para tu ir da fração 2/4 para 4/8, é só multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, se tu multiplicar por 2 em cima e embaixo, tu obtém uma fração equivalente. Obtemos aqui a fração equivalente 4/8. E o mesmo pode ser feito dividindo, multiplicando mais de uma vez, por aí vai. Multiplicando e dividindo, não importa. 5 décimos é uma fração equivalente da fração 1/2. É metade, né? Comer um pedaço de uma pizza cortada em 2 é a mesma coisa que comer 5 pedaços de uma pizza cortada em 10. É a mesma coisa. Pegou a ideia? E assim tu vai obtendo fraçõezinhas equivalentes, Milena. E é isso aí, é isso aí. Muito bem. Agora, com isso em mente, né? Feito isto. Com isso em mente. Com isso em mente, né? Pode aí. Com fração Exatamente. da sexta série. Não falaria isso pros meus alunos da sexta, né? Te fode aí, mas é tipo isso. Ó, beleza. Aqui ele tá pedindo só para tu verificar se essas frações são equivalentes, né? Ou seja, né? 3/5 é a mesma quantidade de pizza que 15/25, né? Como é que a gente verifica isso? Olha o que o cara faz aqui, ele multiplica em cima e embaixo o mesmo Sim, número. pelo mesmo número. E Tem que aqui? achar o mesmo número. Exato. Daí tu pensa assim, que número vezes 3 dá 15? Era que eu sei. Eu sei que você puxa lá da sua memória. 6. Calma que vai vir. 6, 9, 12, 15. 5? 5, exatamente. Então, para tu chegar em 15, tu teve que multiplicar o 3 por 5. Muito bem. Então, para que ela seja equivalente, o número de baixo também teve que ter sido multiplicado por 5. É isso que a gente vê aqui no quadro. Em cima e embaixo. E aí, o 5 foi multiplicado por 5? Foi, porque 5 vezes 5, 25. 5, 5. Então, de fato, são frações equivalentes. Beleza? 21 vai dar por 3? 21 vezes 3, 21 dividido por 3 dá 7, isso mesmo. Até porque 3 vezes 7 é 21. E ali, daí tu tem que ver, bem, 21 eu divido por 3 dá 7, perfeito. Mas o 36, se eu dividir por 3, vai dar 12? 36, acho que sim, né? Sim, dá 12. Então também é uma fração equivalente. E a C? Aí, 2. Não é por 2, não. Vai ser por 4. Não, essa daí não é equivalente, não. Não é verdade. Bem observado, muito bem. Que legal! Vamos continuar então. Olha, estão passando bem rápido as coisas, hein?
Então, beleza, olha só, a ideia é essa. A ideia é essa. Tu vai verificar. Por exemplo, nesse exercício aqui, olha só que interessante. Ele disse que ele quer a fração equivalente aqui à fração 5/12, que tem o número 348 embaixo. Né? Daí tu tem que pensar, pô, algum número foi multiplicado por 12 para dar 348. Esse mesmo número eu vou ter que multiplicar o 5 para assim obter a fração equivalente. Né? Qual é o número que foi multiplicado por 12 para dar 348? Eu não sei. Mas eu posso descobrir simplesmente fazendo 348 dividido por 12. Nossa, eu nunca pensaria nisso. Porque existem essas relações entre, né, multiplicação e divisão, né? O número que eu multiplico por 12 para dar 348 é o mesmo número que vai aparecer quando eu dividir 348 por 12. Né? É justamente para isso que eu divido. Para descobrir em quantas partes, né, aquele negócio foi desenvolvido, né? Por exemplo, sei lá, 348 bolachas para 12 pessoas. Quanto cada. Ah, tu fala biscoito, né? 348 biscoito para 12 Não, pessoas. bolacha mesmo. Bolacha? Tá bom. É. Então, bem, Eu quanto lembro é. disso porque Oi? meu professor de elétrica falou hoje. Perguntou por que a gente estava fazendo engenharia, porque a gente não sabia de nada. Ele mandou essa, é? Meu. É, ele é novinho, ele falou assim: o que vocês estão fazendo engenharia então? Foi assim, eu estou fazendo engenharia de alimento. Ele falou assim: vocês vão fazer biscoito, então. Não precisa de elétrica mesmo. É verdade. Só se tu tiver que arrumar alguma máquina lá, né? Na hora de fazer as paradas. Pode crer. Como é que fica aqui, então? Bem, olha só, vamos pensar nesse negócio das bolachas aí. 348 bolachas para 12 pessoas. Se tu fizer essa continha de bar aqui, tu vai dar 29. Daí, o que que significa? Pô, significa o seguinte, se tu tem 29 pessoas e vai dar 12 bolachas para cada uma, né? Então, 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12, 29 vezes, ou seja, 29 vezes 12. Vai dar 348 bolachas no total, não é mesmo? Então, é redundante, uma coisa leva a outra, né? É lógico. Sacou? Então, por isso que tu pode dividir para descobrir. Eu só tava querendo te dizer que é por isso que tu pode dividir. Beleza? Tá. Então, a ideia é essa. Mesma coisa aqui, ó. Algum número foi dividido pelo 64 para dar 4. Qual? Então, tu tem que pensar. Faz a divisão aí e descobre, né? 64 dividido por 4 dá 16. Significa que se tu dividir 64 por 16 vai dar 4. Ou se tu multiplicar 4 por 16 vai dar 4. Então significa que o número aqui é o 16. Eu dividi 64 por 16, deu 4. Eu divido 112 por 16, dá 7. Então a fração equivalente aqui é 4 sétimos. Tá bom? Tá. Que legal. Agora é a tua vez. Com, Tá ótimo, tá maravilhoso. com base nisso. Com base nisso, agora eu quero que tu faças a A por enquanto, tá? Eu preciso ir no banheiro rapidinho. Mas quando eu voltar, eu acho que tu já vai ter as respostas. Tem umas meio pegadinha do malandro aí, mas eu acho que tu consegue se virar. E aí é, beleza, vai lá. Se ele está produzindo, não é verdade. Mas vai dar número. Vai dar número, não dá não. De 1, 4. Vai dar. 4, 12. Aqui 12. 21 sobre 12. Não dá certo isso aí, não. Não dá, não. Não dá 3 número.
Sim, deve ser a própria. Você tá falando comigo? Perdi o raciocínio. Eu já não lembro mais o que ele explicou agora. Rafa, você tá me atrapalhando. Tudo que tá tudo alinhando. E aí, moça? Oi. Conseguiu fazer? Eu não consegui, não, porque eu acho que isso aqui deve ser uma pegadinha. Eu resolvi só a primeira. Que burra. Mas a outra é 12? 12, não, não é 12, não. A primeira ali vai dar número quebrado, não? Não, filha, ele não tá querendo que tu descubra o valor da que vai fração. dividir Ele o quer saber número o que vai... número que vai no quadradinho preto ali. Nem a gente tava fazendo aqui, né? Então, por exemplo, na primeira. Qual número eu tive que multiplicar por 3 para virar o 21? 3 vezes 7. 3. 3 vezes 7, 21, certo? Sim, na tábua do 3. Eu tava tentando fazer a mesma coisa com 4 no 3, mas não dá. Então, vou falar de novo o que eu falei aqui. Vamos lá. Fração equivalente é uma fração que representa a mesma quantidade, só com números diferentes. Uma forma de você obter a fração equivalente, uma forma rápida, é pensar num número para multiplicar ou dividir em cima e embaixo. Quando tu resolver essa conta, vai aparecer uma fração equivalente. Representa a mesma quantidade com números diferentes. 2 quartos é a mesma quantidade de 4 oitavos. 5 décimos é a mesma quantidade de 1 meio. Então a gente repara que tem que fazer a multiplicação ou a divisão. Por exemplo, aqui eu quero escrever 5 dozeavos com uma fração que no denominador está 348. Então algo teve que ter sido multiplicado pelo 12 para dar 348. Fazendo uma divisão rápida, a gente repara que foi o número 29. 12 vezes 29 dá 348. Bem, então se eu multipliquei por 29 embaixo, eu sou obrigado a multiplicar por 29 em cima. 5 vezes 29, 145. Portanto, a fração equivalente 5 dozeavos, que tem o 348 embaixo, é o 145 sobre 348. Como é que eu obtive? Novamente, multiplicando por 29 em cima e embaixo. Sim. Muito bem. Então, por exemplo, aqui. Qual número eu tive que multiplicar pelo 3 para dar 21? Por 7? Exato. Então, eu tenho que multiplicar pelo 7 embaixo também. 4 vezes 7, 28. Então, a fração equivalente é 21 por 28. A ideia é essa. Multiplicar o mesmo número em cima e embaixo, tá? Ou dividir. Aí o 10 ali, o 20 eu vou
dividir por Entendi nada. Tá só net. 2. Bem, quando Correto? chegar em todas as respostas, tu me fala, né? Tu verifica depois que tu fizer a conta, se tem alguma coisa estranha, se tem alguma coisa errada, tá? Mas sim, tem a ver com 2 a próxima. Tem a ver com 2 a próxima. Posso ir falando a resposta? Acho melhor tu Conforme. fazer todas primeiro para depois verificar, né? Tu vai olhar de novo, eu acho que eu errei aqui, ou eu acertei ali, né? Para eu não ter que te corrigir de novo. Ah, aqui, aqui. Você já fez uma. 3, 9. Aqui, aqui. 10, 5, 5. Não, porque não dá 2. Desisto. Não, qual que tu tá tentando fazer? Eu tô tentando fazer essa que tem 3 aí. Eu não sei. Aqui tem 3? Isso. A A primeira, a segunda, a terceira, a quarta? Qual dessas tu tá fazendo terceira, aqui? A terceira? terceira. É. Então, de fato tem 3. Foi dividido, né? Sim. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Então a fraçãozinha aqui do meio é 2/3, né? E eu de cima eu vou continuar com o mesmo 3. Concorda que a do meio é 2/3, beleza? Sim. Beleza. O teu problema é que tu tava tentando pensar qual número vezes 9 dava 15, né? É. E não tem um número que vezes 9 dá 15. Pelo menos não tem na tabuada, né? De fato, não tem. Mas tu não precisa pensar isso. Tu não precisa pensar diretamente dos 6/9. Tu pode pensar do 2/3. Porque é igual. 6/9 é igual a 2/3. Então tu pode pensar do 2/3. Qual número vezes 3 dá 15? É o 5? Isso. Então tu vai multiplicar por 5 em cima e embaixo. Ah, mas aí eu posso mudar o. Ah, não. Vou multiplicar por 15. De cima e embaixo. Por Por 5. Então vai 5. ser 5 quintos. 2 Ah, vezes 5 não é 5. dos 5. 10. Isso. Bem. É a 10 quinzeavos, isso mesmo. Então, de 10. fato, o número que multiplica por 9 não é um número inteiro, né? O número que multiplica por 9 para dar 15 é 1,5. Mas tu não precisa pensar no 9. Poderia pensar na outra fração. Uma vez que elas são iguais. Elas são iguais. Então, se elas são iguais, meu. Tu pode usar do meio aqui, que fica mais fácil, né? Eu Que é bem odeio fácil. É, pois é. Então, viu? Não adianta pensar só nas grandonas. Tem que saber isso aqui primeiro, senão tu não vai conseguir fazer as grandonas. Beleza? fração. Agora a última aqui. E aí, qual o número? Bem, vai lá. Dá uma pensada aí, vê se tu consegue chegar na resposta. Sete? Oh. Hum? Tá me perguntando se 10 Não, não. vezes 7 é Não, 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 35? não, 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 não. Tô falando comigo. Ah, bom. Mas tem a ver com 7, olha. Tem alguma coisa a ver com 7, sim. Sim, mas aí vai dar um número muito grande em cima. Vai ficar 98, Não, 98. tem a ver com o Não, vai 7. Não ter disse que que é o 7. dividir, caralho. 2.
Tem a ver com 7, tem a ver com 2. É 3,5, né? Que é metade de 7. Porque, pô, qual número vezes 10 dá 35? 3,5? Né? Porque, pô, se 10 vezes 3 é 30, 10 vezes 3,5 é 35. Não é Olha, não? mas na tabuada do 5 também não tem 35? Não dá para se basear só em tabuada, tá? Aí começou, aí complica. Mas tem que saber. Se quiser fazer as frações, eu tenho que saber esses detalhes. Então, 3,5 vai ser que eu vou Isso. multiplicar o 14? Tu vai multiplicar 14 por 3,5, isso aí. Ou pode, sei lá, multiplicar por 2, dividir por 7. Bem, ou multiplica por 7, divide por 2. Bem, sim, isso aí. Nossa. Chegou na resposta certa, é isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Nossa. Sim, é isso. Falamos aqui de frações equivalentes. Vamos falar agora de frações irredutíveis. Eu sou tão burra. O que são frações irredutíveis? Oi? Não, tô falando comigo. Uhum. Fração irredutível é tu representar uma fração zona com os menores números possíveis. Por exemplo, aqui nesse negocinho aqui, Brasil vence sem dificuldades. Então ele falou que a torcida ocupa 7/8 dos lugares. O estádio tem 72 mil lugares e tinha 63 mil ocupados. Então a gente pode dizer que a fração aqui, que representa as pessoas, né, é 63 mil de 72 mil. 63 mil de 72 mil. Foram 63 mil ocupados dos 72 mil. Uma fração só foi ocupada. 63 mil de 72. Só que esse número é uma desgraça de trabalhar. Então tu não vai trabalhar com isso, né? Porque isso não vai te explicar muita coisa diretamente. A gente tem que reduzir os números. A gente reduz os números fazendo algumas simplificações aí. Tipo, por exemplo, né? Ele vai mostrar aqui, olha só. Como é que ele chegou em 7/8, né? Tava lá na notícia, 7/8. Então significa que 63 mil por 72 mil é equivalente a 7/8. Para isso, ele primeiro dividiu todo mundo por 1.000. Aí já ficou 63 por 72, bem melhor. Cortou esse monte de zero aí. E agora, né, para chegar na fração bem pequena aqui, a gente lembra que 63 e 72 estão na tabuada do 9, né? São números divisíveis por 9. Então, 63 por 9, 7. 72 por 9, 8. Perceba que agora dos 7/8 não tem mais como reduzir, não tem como tu ficar com números menores ainda. Não tem como. Inteiros, tipo, né? Inteiros. Daria com vírgula, mas normalmente frações a gente só trabalha com número inteiro. Até porque a gente usa fração para não precisar usar vírgula. Então é isso aí. Muito bem, então a ideia é essa. Tu vai dividindo, até não dá mais para dividir. 7 é primo, né? Nem dá para dividir o 7 mesmo. Por exemplo, aqui, olha só. Essa fraçãozinha aqui, 100 por 125. A gente sabe que dá para dividir por 5. São números divisíveis por 5. Eles terminam em 0 e 5. Quando a gente divide por 5 em cima e embaixo, 20 e 25. Ainda dá para dividir por 5. São números múltiplos de 5. Divide de novo. 4/5 já não dá mais. 4/5 não são divisíveis por nenhuma coisa em comum. Então essa é a fração irredutível. Não tem mais como reduzir. Então, às vezes, tu tem que fazer várias contas, né, para chegar na fração irredutível. Por exemplo, aqui, ó, foi dividindo por 2 várias vezes. Se tu quisesse já dividir por 8, poderia. Só que daí tem que saber, né? Pô, 24 é divisível por 8, 40 também. Podia dividir direto por 8. Mas se tu não conseguir perceber de primeira, vai dividindo por números menores, até não dá mais para dividir. Beleza? Normalmente, quando a gente vai resolver um problema numa prova, o professor ele quer que a gente mostre da forma mais simples possível, né? Então, por isso é importante fazer a fração irredutível. Até porque ficar carregando números grandes é muito ruim. É isso. Então, beleza. Acho que acabou, né? Nossa aula já. Se quiser acabar, a gente acaba. Mas, ó, eu acho que isso aqui seria uma boa tarefa para você. Chegar na fração irredutível aqui.
Acabou por hoje, acabou. Não quero. Acabou, porque daí na próxima aula a gente pode fazer somas e subtrações de fração. E multiplicação também e divisão. Tá bom? Quando tiver um tempinho, tenta fazer essas e